Criar conteúdo com IA é o que todas as plataformas estão falando pra gente que é o futuro. E nem digamos que é o futuro, já é o presente de 2025 e dane-se o que acontecer com o mundo, mas conteúdo com IA é o futuro. E acho que assim, tu pode ter certeza que talvez isso tenha implicações que não são das melhores a gente deixar livremente. E também tem um motivo pelo qual elas estão querendo deixar essa corrida de IA, essas IAs livres para as pessoas criarem dentro dessas plataformas. A notícia que a gente vai trazer aqui e que eu quero compartilhar com vocês, ela é um pouco importante e relevante nesse debate, porque a gente vai ver uma série de true crime, então aí de crime, que foi gerada por IA e ela acumula milhões de visualizações. Claro que, meu querido e minha querida, isso aqui, ele ainda representa uma tecnologia que está em desenvolvimento, tanto pelo lado da tecnologia como do usuário utilizar essa tecnologia. A gente falou aqui mais cedo, se tu não viu, a gente tá falando sobre a Scarlett Johansson, que é a atriz, aquela que fez o do universo Marvel, inclusive eu falei, né, fiquei triste aí do jeito que ela nos deixou no universo Marvel, tem sido atacada e construído imagens e vídeos falsos com a utilização de IA. Então tá cada vez mais presente a gente falar, beleza, essa ferramenta tecnológica chegou, como é que a gente vai utilizar isso? Como é que a gente vai regulamentar a utilização disso? E aí o ponto é, essa série com IA, ela traz esse debate muito para a criação de conteúdo. Então, todos os aspectos políticos que a gente já vem debatendo, né, com deepfake, com a necessidade de tu verificar se aquela pessoa realmente está falando aquilo que aquele vídeo está mostrando, ou se é uma construção, mas no caso de conteúdo para entretenimento, eu acho que também tem um debate necessário a ser feito. Por quê? Esse conteúdo aqui, a gente vai ver que é um conteúdo, e tá aqui o vídeo, muito inicial. Ele é muito básico, ele já era possível de ser feito antes com qualquer editor simples de imagem, com uma narração bem meia boca, mas é o início de algo. Se a gente deixar escalonar isso aqui, é evidente que no futuro a inteligência artificial vai ser capaz de trabalhar como uma editora de vídeo, como uma animadora 3D e vai fazer animações que hoje a gente entende que é necessário uma equipe inteira. Beleza, um avanço tecnológico, as possibilidades vão se abrir, tem todo o debate dos postos de trabalho, porque é o mesmo mercado que exigiu que essas pessoas aprendessem essas tecnologias, a utilizar essas tecnologias para atender as demandas do mercado, é o mesmo que vai cuspir elas, e a ideia de cuspir não é necessariamente, o problema é de uma ou outra pessoa, o problema são famílias inteiras, vidas inteiras, subsistências inteiras que as pessoas precisam trabalhar para viver. Não é simplesmente, mas aí a pessoa sai, fica estudando 6, 7 meses, 1 ano e depois se recoloca no mercado de trabalho. Isso só funciona na tua cabeça aí, ô cara pálida. Então, vamos dar uma olhada, porque assim, o conteúdo ele é muito superficial, mas você já parou pra pensar por que esse conteúdo ele se destaca? Porque assim, o conteúdo em si não é dos melhores, mas o algoritmo vai gostar desse conteúdo. Porque o algoritmo, ele não prioriza qualidade. O algoritmo prioriza o lucro. O lucro vem das pessoas ficarem mais tempo assistindo. Se um conteúdo, ele tem qualidade 8, digamos assim, né? Mas ele tem um volume de publicação 2, será que o algoritmo não vai preferir um conteúdo de qualidade 3, 4, mas com volume 9, 10? E esse volume, será que não vai ser somente possível através da IA? Será que não vai exigir que criadores trabalhem ainda mais do que hoje eles já precisam pela lógica algorítmica que reina nas plataformas? Pois então, esse aqui é o conteúdo. Tá em inglês, tá? Vou botar a legendinha aqui em português para ajudar meus queridos e minhas queridas aí, mas o foco é mais entender o formato, tá? Então vamos olhar um pouco o formato desse conteúdo aqui. Around 1 p.m., Bob Harper made a horrifying discovery. As he walked into their bedroom, he found his wife, Sandra, lying naked and lifeless on the bed. Sandra had been... Deu pra entender, né? Que é uma série com uma dublagem e com algumas imagens ilustrativas ao fundo. É um conceito bem básico, se a gente fosse trazer isso para um vídeo. Tem todo o conceito que para fazer realmente um vídeo desse do zero, original, ia ser um trabalho inacreditável, né? Beleza, já temos isso definido. Mas é o seguinte... Dos 80 mil visualizações... Certo? Beleza, não é muito. Eu concordo que não é muito. Agora, olha a quantidade de volume de conteúdo que esse canal tem. E tem alguns com mais, outros com menos, tá? Então a gente vê aqui, o mais visto é com 132 mil visualizações, 85, 70 mil, 50 mil, 27, 21 e vai descendo, né? Claro que não são todos os conteúdos que vão performar bem.
Mas será que isso aqui já não é uma performance suficiente para o algoritmo começar a mudar e falar, cara, beleza, eu não preciso de conteúdo tão legal, tão bom. E aí coloca a ideia de a IA, ela não cria nada do zero. Tá? Se deu a ideia porque tu vê o texto surgindo, tem que entender como é que funciona o treinamento dessas inteligências artificiais. Essas inteligências artificiais, para conseguir criar, elas precisam ser treinadas com milhares de dados. E esses milhares de dados não são construídos pelas empresas que treinaram essas IAs. No Meta, inclusive, elas são treinadas com as tuas fotos. Elas são treinadas com as minhas fotos, com a da minha família. Elas são treinadas com as mensagens que eu envio lá dentro do chat do Meta. Então, o que acontece é que também isso constrói um monopólio de acesso aos dados. E, inclusive, gente, esses dados que, por exemplo, aqui no Brasil, por muito tempo, os dados das universidades estão na mão de empresas estrangeiras. Não está na mão de empresas brasileiras, não. Então, essas empresas, além delas conseguirem fazer um monopólio ainda maior agora através dos dados, elas lucram, porque essas pessoas às vezes utilizam essas ferramentas com algo que elas não conquistaram. Ou não construíram, não trabalharam. Né? Então, não é preocupante para ti isso? Nem um pouco. Esses vídeos aqui, eu me preocupo como é que vai ser a criação de conteúdo com inteligência artificial. Eu sempre pontuei que, para mim, o grande foco de criar conteúdo é conexão de pessoas. E que isso é um avanço da sociedade que a gente não pode perder. Que é a ideia de eu aqui estar falando e você aí tá me escutando. E sem necessariamente tantas barreiras institucionais entre nós. Certamente eu acredito que a opinião do William Bonner não é exatamente como ele fala ali. As crenças dele. Porque se ele se propor a fazer isso, ele não vai ter esse espaço. Então a internet tem esse avanço. Mas não do jeito que ela é posta hoje. Para lucrar para grandes empresas. Então a criação com conteúdo de inteligência artificial me preocupa, que eu achei que isso aqui não iria acontecer. A gente ainda precisa encontrar a forma de achar esse meio termo. Senão a gente vai ser acarretado para aquilo que dá mais lucro e, consequentemente, mais lucro raramente está alinhado com qualidade de vida, bons conteúdos, publicações corretas e a construção de uma sociedade que a gente quer. Porque senão a gente vai pro lucro. E aí, pro lucro, acontece até o que eu critico na mídia mainstream, tá, gente? Vira uma construção de um pânico, que é o que acontece, por exemplo, com o meu avô. O meu avô, eu não posso dizer que eu vou sair de casa quando eu vou lá visitar os meus pais, que eles moram com eles. Meu avô fala, cuidado na rua, estão assaltando a todo momento. Será que não tem nada a ver que ele passa o dia inteiro vendo o jornal de que tá tendo crime atrás de crime atrás de crime? E a percepção dele tá influenciada por isso? Mas por que se eu botar aqui e colocar algo violento na internet, eu acho que não deveria ter essa possibilidade, e na mídia mainstream pode, na televisão pode? Não deveria poder. Mas é que dá lucro, né, gente? E aí, se dá lucro, pode. Se dá dinheiro pra quem tá no poder ali, pode. Mas não dá pra nós, né? Assim, é isso que eu falo sempre. No YouTube, 45% fica com eles. E eu sequer queria esses outros 55% de conteúdo sensacionalista, desinformação e tudo mais. Mas eu ainda acho que, pelo menos, essas plataformas não deveriam lucrar tanto.